Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andali Tópico sou eu, blog do Santo Nome. Você que me acompanha pelas redes sociais, obrigado aí. Você que acompanha a gente desde a época do Orkut, que satisfação de tê-lo aqui no nosso canal. Obrigadão mesmo pela confiança, viu? Estamos no Gaga Plus. E você que acompanha a gente pelo blogger, obrigado. Você pelo YouTube, obrigado também. E você que conheceu o nosso trabalho através do Yahoo Respostas, sem palavras, gratidão. Quer perguntar algo? Quer responder algo? Entre na comunidade do Yahoo Respostas. Você, pai, mãe, curioso, educação, aluno, estudante, professor, professora, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, da nossa também querida e amada cidade americana. Um beijão para meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão, viu? E hoje, meus amigos, minhas amigas, vamos falar sobre um tema, dando continuidade aos nossos estudos. Abaixo do vídeo vou deixar links de livros, né? Uma fonte vasta para que você, meu amigo e minha amiga, futuro professor, pedagoga, né, possa ter um estudo mais embasado possível. Não podemos só ficar com o que a faculdade nos dá, né? Temos que ir além, infelizmente essa que é a realidade. E a educação, ao nosso modo de pensar, lendo grandes autores do passado, vemos que a educação deve ser voluntária, nunca imposta. Correto? Então, a educação, a maior obrigação da educação é de nós mesmos. Nós que decidimos se queremos ou não, né? O governo diz aí que ele vai dar, todo mundo tem direito à educação. Mas o que é um direito? Direito significa que uma terceira pessoa vai fazer algo por você. Não é verdade? Mas, por exemplo, se você tem direito a ter brinquedo, alguém vai dar aquele brinquedo para você. Não é verdade? Mas a educação é algo diferente. É o próprio sujeito que tem que buscar pela educação. Correto? Ninguém pode obrigar ninguém a nada. Tanto é que nós vemos muitos alunos vão para a escola para dormirem, né, bagunçarem, enfim, mas não aprendem nada. Então, a educação deveria ser voluntária, correto? Então, meus amigos, vamos falar sobre a psicologia e a psicologia da educação e qual que é a sua importância, né? A psicologia, ela surge com um filósofo que pertencia à escolástica, né, na Idade Medieval, em 1590, ele fez Glocenius, né, Rudolf Glocenius, ele fez um livro, um artigo, e intitulou esse artigo, ele cunhou pela primeira vez psicologia. Então, ele usou muito a ontologia. Então, a filosofia, meus amigos, minhas amigas, é a mãe de toda a ciência como nós concebemos hoje. Entende? A filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Então, ele cunhou pela primeira vez o termo psicologia. E desde então, depois do período da Revolução Francesa, com Comênios, Augusto Comte, veio a consagração da ciência e a psicologia se apartou da psicologia, da filosofia e seguiu um caminho próprio. Então, a psicologia da educação e a psicologia, qual que é o papel importante que relaciona-se com a pedagogia? Meus amigos, minhas amigas, é bom lembrarmos que a pedagogia é uma ciência que tem suporte, que ela se sustenta em outras ciências. E esse conjunto de outras ciências vão formar a pedagogia. E a pedagogia tem que ser prática. Não podemos pensar na pedagogia do futuro. No futuro a gente vai educar as crianças. Não, nós temos que educá-la hoje, né? Nós temos que alfabetizar hoje. No futuro, o futuro pode chegar e as coisas mudarem, correto? Então, a psicologia vai estudar o comportamento humano, as emoções humanas, né? Os processos mentais, até as doenças psicossomáticas, enfim, vai estudar toda essa gama
de fatores que fazem com que nós tenhamos um comportamento. Então, a cognição, a percepção, a atenção, a emoção, a inteligência e o funcionamento do cérebro são elementos primordiais na área da educação. Então você, meu amigo professor, professora, que vai ser o futuro pedagogo, eu tenho fé que você está fazendo o curso, se dedicando mesmo ao curso, né? Que você pense realmente em ser um grande educador, né? Ser um grande pedagogo mesmo, que se debruce, que queira ensinar realmente, que saia e aprendendo a ensinar, tá ok? Se você vai num curso de cabeleireiro e a pessoa não te ensina a cortar o cabelo direito, você vai processar essa escola, não é verdade? Como que podemos aceitar que tantas faculdades de educação que existem pelo mundo, né, faculdades de educação, institutos de educação, de psicologia da educação, de psicopedagogia, por aí afora, tantos pesquisadores, né, desse assunto, formando professores que não conseguem produzir alunos competentes, alguma coisa está errada, né? Não podemos deixar de esquecer de mencionar isso. Alguma coisa está errada com essa conta aí. Não fecha a conta. E não podemos enganar vocês, meus amigos, minhas amigas. Essa que é a realidade. Por isso que nós temos esses vídeos aqui no YouTube. Não fique só com o que a faculdade dá. Porque quando você for para o primeiro dia de aula seu, você vai ter que ensinar de fato. E lá não vai dar para você enganar. Você tem que saber ensinar realmente. No primeiro dia de aula do primário, o que você vai ensinar? Como que você vai alfabetizar? Você vai começar com o quê? Quantos dias vai ser aquela aula para a pessoa aprender? Como que elas vão escrever no caderno? Como que você vai ensinar ela passo a passo de como ela se posicionar no caderno? Essas coisas todas. Se você não aprendeu, tem que correr atrás e aprender. Nosso canal está aqui, tá ok? E outras pessoas aí na rede estão aí para que você possa tomar emprestado esse conhecimento tão raro que não estão nas faculdades. Então, a cognição, esse ato de conhecer, de perceber as coisas, faz parte do processo educacional. A percepção também. Então, meu amigo, minha amiga, exercícios que melhoram a percepção das crianças é importante, porque as crianças tudo é novidade para elas. Então, exercício de entender macio, firme, áspero, gelado, quente, frio, molhado, seco, o vento que sopra na minha cara, essas percepções, hoje o dia está claro, hoje o dia está chuvoso, né? Você vai fazer o cabeçalho, né? Quando você passa para as crianças, você pode falar como que está o tempo, né? Então você tem que introduzir a criança nessa realidade que a cerca, e ela compreendendo o nome que dá a essas realidades, ela vai poder se expressar melhor por meio da escrita. Quando ela chegar na escrita, ela vai entender a importância daquilo, correto? É isso que o professor deve fazer. Então, quando você vai fazer uma contação de histórias, você tem que falar pausadamente, com emoção, mudando, né, o temperamento da narrativa, batendo palmas, porque aí as crianças vão participar do seu ato de contação de história. Por isso que é importante você aprender bem a contação de histórias. Você vai ser o futuro professor, professora, pedagogo, vai lidar com crianças. Então, tudo que é importante para conseguir prender a atenção das crianças e melhorar a atenção das crianças, você deve aprender sobre isso. Correto? A atenção, exercícios que motivem a atenção. Porque percebemos que na alfabetização e que no erro de adultos que escrevem errado, o erro acontece muitas das vezes por falta de atenção. Então nós temos que melhorar a atenção das crianças. Quanto mais exercício de atenção a criança for fazendo, melhor vai ser isso para a criança. Existe um psicólogo romeno, Harvey Fierstein. Depois eu vou deixar abaixo do vídeo um link para vocês poderem acessar sobre a vida desse psicólogo. Ele fez um método, né, PI, que se chama, que fez com que as crianças oriundas da guerra, com baixo QI, sem escolaridade, sem nada, conseguissem se tornar inteligentes.
Entende? Então ele fez isso. Então é muito importante você saber sobre esses exercícios também. Sobre as emoções. As crianças, como elas são novas, elas têm dificuldade de lidar com as emoções. Elas estão com raiva e se expressam sua raiva. Um adulto ele tem que saber controlar a sua raiva. Correto? As crianças não sabem. Então você tem que ter um momento na sala de aula ou no recreio que você consiga fazer com que as crianças consigam ir dando elementos para que as crianças consigam ir dominando as suas emoções. Que elas comecem a ser educadas, compreende? Elas estão ali para isso. E o professor não pode se tornar um inimigo das crianças. Tem que se tornar um amigo, porque as crianças, elas são crianças, são infantes por natureza, são infantis por natureza. Existe uma frase de um psicólogo, que eu tenho muitas questões sobre ele, né? Mas ele falava essa frase acertadamente. Ele dizia que a criança precisa de um adulto socializado para se inserir no social. Então, um adulto equilibrado precisa conduzir a criança para o equilíbrio. As motivações, uma outra parte aí interessante é as motivações. As crianças têm N motivos. Então, quando uma criança tem um trauma, que pode ter vindo da sua família, sei lá que coisa que possa ser, e ela cresce, e você vê que essa pessoa, ela é muito pessimista, essa pessoa vive reclamando das coisas, né? Isso aí é uma coisa preocupante. Por quê? Denota que alguma coisa ocorreu com essa criança que bloqueou ela. E ela não consegue se desvencilhar disso. Então, às vezes, a reclamação é para se esconder nisso, para ninguém encher o seu saco. Entende? E outro ponto importante, você, meu amigo professor, professora, você que vai lidar com essas séries aí, vai ser a pedagoga, você vai ter um caderno, uma agenda das crianças que você vai se comunicar com os pais ou responsáveis. Então, cuidado com o uso desses cadernos. Não vai tratar o pai ou a mãe como seus inimigos. Você está ali para orientá-los também. Então cabe ao professor não somente orientar as crianças, como orientar os pais ou os responsáveis, para que aquela criança tire proveito da escola e da educação. E que na verdade 70% dos pesquisadores dizem que 70% do sucesso da criança na escola vai depender da família. Então, se ela tem um lar acolhedor que incentiva ela a estudar e a buscar pelo estudo, as chances são grandes. Tá? Então, a psicologia é importante por todos esses fatores que mostramos agora. Então, meu amigo, o curso de pedagogia dá uma introdução muito rasa da psicologia da educação. Você deve se aprofundar nesse tema. Sugiro a você que, se tiver tempo, condições financeiras, faça um curso de psicopedagogia clínica e institucional numa universidade que seja recomendada pela Associação Brasileira de Psicopedagogia. Abaixo vamos deixar o link do site deles, né? E o cronograma que eles acham adequado para que você possa aprender, se aprofundar nesses temas. Sugiro a vocês que aprendam a alfabetizar realmente as crianças. Existe um método fônico, você pode aprender, porque a menor unidade de uma palavra é o fonema. É no fonema que você vai distinguir as palavras, aí você vai chegar na sílaba. Se, que, parece igual, mas não é. Então, você vai ter que ensinar os fonemas para as crianças corretamente. Certo? E dessa forma, você vai fazer com que a criança vá interiorizando aquilo. Por exemplo, por isso que uma criança aprende o inglês. Ela está lá, nasceu numa família americana, os pais só falam inglês, daqui a pouco a criancinha está falando father, father, mother, porque ela está ouvindo. Entende? Então, nós temos que sermos capazes de conseguirmos ensinar
as crianças. Você veio de uma faculdade, você estudou numa instituição, você fez todos os processos que diziam que você ia se tornar apto a exercer aquela profissão. E quando chega na via de fato não consegue, alguma coisa está errada. Entende onde eu quero chegar? Então, alguma coisa está errada. Se você pede pizza e o pessoal te entrega um tijolo, alguma coisa está errada aí. Certo? Alguma coisa está errada, não é verdade? Então, as instituições, as faculdades, as universidades têm grande culpa nisso. E temos que melhorar a educação, dando a oportunidade das crianças entenderem a vocação que elas têm e que elas queiram aprender. Educação deve ser voluntária. E as pessoas que lidam com a educação devem ser aquelas pessoas que gostam de fazer isso, não pelo dinheiro. Não há dinheiro que pague uma pessoa de fazer o que gosta. Compreende? Não é unicamente da via financeira que a gente vai conseguir se realizar. Se fosse pela via financeira, porque a gente não iria ver empresários riquíssimos se matando, artistas famosos riquíssimos se matando. A gente viu aí o Linkin Park, aquele rapaz que sempre se suicidou, né? Famoso, rico, se suicidou. Por quê? Tinha dinheiro, tinha tudo. Então, ponha na sua cabeça. Se você está fazendo o curso, espero que você tenha vocação realmente para aquilo e se aprofunde nos estudos. E realmente, quando você chegar em sala de aula, realmente ensine seus alunos corretamente. Né? As criancinhas, você tratando bem as criancinhas, quando essas pessoas chegarem no fundamental, no ensino médio, elas estarão melhores preparadas. Correto? É isso aí que nós pensamos aí. Então, a psicologia da educação e a psicologia tem esse papel fundamental para a área da pedagogia. Então, não fique aí em cima do muro. A alfabetização é agora. Ensinar a matemática para as crianças é agora. Elas não podem esperar pelo futuro. Então, aprenda bem isso e ensine. Né? Você tem aí meios de pesquisar sobre sistemas, pessoas que já passaram por sala de aula. Então, se apegue a essas pessoas. Aprenda com essas pessoas. Tire proveito do seu estágio. Correto? Anote bem todas essas coisas. Ah, professora, no primeiro semestre que a senhora deu, como que a senhora fez? Me mostra aí o plano de aula, tal. Sugue mesmo essa professora que você estiver fazendo estágio, ou professor. Sugue tudo. Aprenda tudo. Tenha uma lousa na sua casa, a gente é repetitivo. Tenha uma lousa na sua casa, uma madeira que você escreva, e faça isso. E faça como se estivesse falando para alguém, para o seu filho, para o seu filhinho, para um parente seu, não importa, né? Você vai ter que praticar, ver uma pessoa praticando, que vai ser no estágio, e você praticar depois para ter a confiança, entendeu? É assim que vai acontecer a coisa, não é de outro jeito. Então, obrigado pela atenção, duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.